À medida que a ciência forense moderna e as técnicas de investigação criminal evoluem ano após ano, muitas forças policiais agora dependem dessas novas tecnologias para solucionar os casos. Mas há uma ferramenta mais antiga, a qual eles ainda recorrem repetidas vezes. Câmeras de CFTV. Com milhares de câmeras de CFTV em qualquer cidade a qualquer momento, essas câmeras são uma tábua de salvação para resolver crimes que parecem insolúveis. Número 10. Julie Buckley, de 55 anos, de Wilmington, Cambridgeshire, foi descrita como uma mulher gentil e amorosa. No fim de 2024, ela passou a viver com o amigo Carl Hutchins e buscava um local para morar sozinha. Inicialmente, a convivência era amigável e tudo parecia melhorar para ela. Então, no início de 2025, Julie desapareceria misteriosamente, dando início a um dos maiores esforços de busca do condado. No final de janeiro de 2025, Julie fez seu último contato com os entes queridos. No início, acharam que ela só estava ocupada ou queria um tempo. Com o passar dos dias, a preocupação deles cresceu. No início de fevereiro, as preocupações atingiram o auge quando ela não apareceu para várias consultas médicas. Nessa época, a polícia de Cambridgeshire foi acionada e começou a investigação de desaparecimento. Eles descobriram que Julie estava morando com um homem chamado Carl Hutchins na pequena vila de Wilmington. Também analisaram seus registros telefônicos e bancários. Eles revelaram que o contato dela parou em 28 de janeiro daquele ano, mas a atividade nos cartões bancários dela continuou por muito tempo depois. Isso levantou suspeitas e a polícia buscou imagens das câmeras de segurança dos comércios locais. As imagens mostraram que Julie foi vista pela última vez em 28 de janeiro ao parar em um supermercado Budgens, em uma cidade próxima. Durante a análise das imagens, eles encontraram uma pista crucial. No dia 30 de janeiro, às 8h41 da manhã, Carl foi filmado comprando bebida alcoólica em uma loja com o cartão bancário de Julie. Os investigadores também descobriram que, entre o desaparecimento de Julie e o início da investigação, Carl vendeu o carro dela por 500 libras. No dia 13 de fevereiro, a polícia de Cambridgeshire decidiu visitar Carl, e quando ele os recebeu em sua casa, eles notaram gotas vermelhas por toda a propriedade. Pouco depois, Carl foi preso por tirar a vida de Julie. Só em setembro de 2025 é que os restos mortais dela foram encontrados na vila próxima de Christchurch. Uma autópsia mostrou que ela sofreu pelo menos 11 golpes na cabeça. Nesse período, Carl já aguardava julgamento na prisão. No final de 2025, Carl se declarou culpado por tirar a vida de Julie. A defesa apresentou vários pedidos por acusações menores, alegando capacidade mental reduzida, mas todos foram negados. A sentença dele está marcada para 9 de julho de 2026, e muitos acreditam que ele pegará prisão perpétua. Número 9. Em 6 de fevereiro de 2026, a tranquilidade da vida na vila na Índia foi quebrada por sirenes de polícia e uma mobilização em grande escala. Nas horas seguintes, a polícia de Agra, Uttar Pradesh, trabalharia sem parar para desvendar a verdade sobre o achado daquele dia. Naquela manhã, trabalhadores em Agra viram um embrulho de cobertores abandonado à beira da Yamuna Expressway, perto de uma vila. Ao se aproximarem, sentiram um forte cheiro vindo de dentro e acionaram a polícia de Agra. Ao chegarem, isolaram o local e desembrulharam o cobertor, encontrando o corpo de uma mulher na faixa dos 20 anos. Exame no local revelou marcas na lateral do pescoço, compatíveis com estrangulamento por ligadura, e a palavra Sunny no braço, tatuada ou escrita. Ninguém na vila conhecia a mulher, e a polícia sabia que precisava identificá-la. Um apelo à mídia foi feito, no qual a mulher foi descrita como jovem, entre 20 e 30 anos, com cabelo preto, vestindo roupas boas e usando cajal nos olhos e batom nos lábios. O apelo mencionou um ferimento na bochecha, provavelmente uma lesão defensiva. A polícia de Agra inovou ao usar IA generativa para criar uma imagem de como a mulher poderia ter parecido quando ainda estava viva.
Esta imagem e a do post-mortem foram divulgadas e logo a polícia recebeu pistas. Enquanto identificavam a vítima, também buscavam o responsável. A ponte ou rodovia onde ela foi encontrada era movimentada e cheia de câmeras de segurança. Naquela tarde, os policiais analisaram horas de filmagens e encontraram uma pista. Nas imagens, um homem dirige devagar pela estrada e, em segundos, retira o corpo da mulher enrolado em cobertor, deixando-o à beira da estrada antes de ir embora. A polícia monitorou o carro por dezenas de câmeras e, após intenso trabalho, obteve resposta. 24 horas após o corpo ser achado, a mulher foi identificada como Sonali. O sobrenome dela não foi divulgado à imprensa. O suspeito era Sunny, de 25 anos. De acordo com a polícia, Sunny atacou e asfixiou Sonali em algum lugar de Delhi, antes de enrolar o corpo dela e abandoná-lo à beira da estrada. Segundo relatos, eles tinham um relacionamento, mas em 5 de fevereiro, Sonali disse que queria terminar como se já estivesse com outra pessoa. Isso o deixou furioso e acredita-se que ele e vários amigos conspiraram para tirar a vida dela. Em julho de 2026, Sunny ainda está aguardando julgamento. Número 8. Amber Check, de 20 anos, de Hutchinson, Minnesota, era vista por conhecidos como uma jovem brilhante, amorosa e dedicada à comunidade. Em meados de 2023, Amber terminou o ensino médio e decidiu seguir carreira em soldagem. Em maio de 2024, ela terminou um curso de soldagem de 10 meses em uma faculdade comunitária, sendo considerada pelos instrutores uma boa aluna com talento para soldagem e engenharia. Ela também foi reconhecida por ser incrivelmente dedicada, e essas habilidades lhe garantiram um emprego em apenas um mês após terminar o curso. Em julho daquele ano, Amber iniciou o trabalho na Advanced Process Technologies, em Cocato. Ela se integrou rápido com os colegas, que notaram suas habilidades e descontração. Ainda assim, nem tudo foi tranquilo. Segundo o relatório do Instituto de Pesquisa de Políticas para Mulheres, 1/4 das mulheres nessas profissões relatou ser sempre ou frequentemente assediada por colegas homens. Não só a indústria de soldagem enfrenta essas dificuldades, mulheres em áreas dominadas por homens relatam cultura de assédio. Amber era uma das poucas mulheres na empresa e, apesar de geralmente ser bem recebida, havia um colega que não gostava dela. Apesar de todos os obstáculos em seu caminho, Amber continuou firme e superou todas as barreiras e metas que foram colocadas à sua frente. Ela amava soldagem e engenharia, a ponto de, fora do trabalho, dar aulas em sua antiga escola e defender mulheres nas profissões técnicas. Em 11 de novembro de 2005, Amber chegou cedo ao trabalho, como sempre, e fez um café. Ao se preparar para o dia, ela foi à estação de trabalho e se dedicou ao serviço. Ela não estava sozinha na fábrica, pois havia colegas de turno próximos. Antes das 6 da manhã, o departamento do xerife do condado de Wright foi chamado à fábrica. Na ligação, um colega de Amber disse que ela sangrava pela cabeça e precisava de ajuda urgente. A princípio, parecia que um acidente havia acontecido, mas quando chegaram à fábrica, descobriram a verdade. Naquela manhã, David Bruce DeLong, de 40 anos, registrou o ponto para o turno da manhã e foi até seu posto de trabalho. Antes das 6 da manhã, ele pegou um martelo, foi até Amber e a atacou. Após o ataque, ele foi até outro colega e disse: "Bati nela com seu martelo. Ela está perto da caixa de ferramentas." Ela se foi. Apesar dos esforços dos paramédicos, Amber não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O departamento do xerife do condado de Wright solicitou uma cópia das fitas de CFTV da fábrica, e ao assisti-las, viram tudo acontecer. David foi preso pouco depois e fez uma confissão completa à polícia. Ele contou que planejava o ataque há tempo e não gostava de Amber. Após seu falecimento, mulheres que trabalham em ofícios especializados em todos os Estados Unidos doaram milhares de dólares para o GoFundMe dela, para cobrir os custos do funeral, mostrando a força e a união que existem dentro da comunidade. O julgamento de Davi tem sido demorado, com a última atualização em abril de 2026, quando foi considerado mentalmente incapaz de ir a julgamento.
Segundo relatos, um psicólogo concluiu que David não tem capacidade para ser julgado devido a uma doença mental. A defesa dele também pediu para que David fosse enviado a um hospital psiquiátrico em vez de permanecer sob custódia, mas não está claro se ele chegou a ser transferido. Os promotores querem levar o processo adiante e esperam que ele termine o tratamento de saúde mental para buscar prisão perpétua, sem liberdade condicional. Número 7. O Museu do Louvre, em Paris, é um dos maiores ícones culturais da França. O museu abriu suas portas pela primeira vez em 1793, a pedido da nobreza francesa da época. Inicialmente, servia para exibir riquezas e objetos raros, mas acabou se tornando um espaço onde cidadãos comuns da França podiam apreciar arte e itens valiosos. No século XX, o museu virou destino popular para amantes da arte da Europa e do mundo. Hoje, o museu é conhecido como lar da Mona Lisa, da liberdade guiando o povo, da Vênus de Milo e de milhares de outras peças culturais importantes. Com tantas obras milionárias, também esperaríamos que a segurança do Louvre fosse de alto nível. Em fevereiro de 25, um grupo de ladrões entrou, roubou itens de valor inestimável e fugiu antes de ser percebido. Chamado de assalto do século, o crime evidenciou ao mundo a fragilidade da segurança do local. Em 19 de outubro, funcionários do renomado museu verificavam as exposições como de costume. Após as 10 da noite, alguém alertou que vários itens haviam sumido e que o museu tinha sido roubado. A polícia de Paris chegou ao Louvre em segundos e abriu uma investigação. Em meio ao caos, um segurança relatou à polícia ter sido ameaçado por operários com grandes ferramentas elétricas. A polícia foi rapidamente à sala de controle do circuito interno de TV para entender como ocorreu o roubo. Às 9 da manhã, um grupo de homens chegou ao museu com esmerilhadeiras, serras e cortadores. 2 homens subiram uma escada na lateral do prédio e entraram no museu por uma janela do primeiro andar. Em 4 minutos, os ladrões já estavam dentro e prontos para agir. Usando uma esmerilhadeira, os ladrões também conseguiram cortar o vidro grosso e as janelas que protegiam as exposições. O alarme tocou ao cortarem o vidro, mas as câmeras mostraram os seguranças fugindo após serem ameaçados com ferramentas. Nos 4 minutos seguintes, os homens conseguiram roubar uma coleção de joias de safira pertencentes à rainha, feitas durante o Primeiro Império Francês. Também roubaram joias com colar e brincos de esmeralda, além de um broche e a coroa da Imperatriz Eugênia, feitos sob Napoleão III. Os homens arrombaram essas vitrines e levaram as joias em menos de 3 minutos e 57 segundos, um feito impressionante, mas preocupante por parte dos ladrões. No total, eles roubaram joias avaliadas em 102 milhões de dólares ou 88 milhões de euros. Esse foi um dos maiores assaltos já ocorridos na França e na Europa. Mas, usando as imagens das câmeras de segurança, a polícia rastreou os ladrões enquanto faziam sua grande fuga apenas 8 minutos após o início do roubo e percebeu que eles escaparam em um caminhão estacionado nas proximidades. Eles conseguiram os dados do caminhão e em poucos dias as prisões foram efetuadas. Entre 25 de outubro e 25 de novembro, pelo menos 9 homens foram presos pelo assalto, mas vários foram liberados após interrogatório. O caso dos ladrões segue em andamento, pois a investigação agora inclui a vizinha Bélgica. Infelizmente, para o Louvre, vários de seus itens preciosos continuam desaparecidos e qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com a Europol pelo número 31703025000 ou com a polícia de Paris pelo número 121. Número 6. Angela Schelles, de 45 anos, era descrita como uma mulher gentil e carinhosa, totalmente dedicada ao seu filho, Tristan Roberts, de 18 anos. Em sua infância, Tristan foi diagnosticado com autismo e TDAH e precisava de apoio adicional. Eles moravam juntos em um local tranquilo perto de Prestatyn, no país de Gales. Partes do país de Gales são bastante remotas e muitas vezes é difícil para as pessoas conseguirem o apoio de que precisam. Mesmo com dificuldades, Angela trabalhou em tempo integral para sustentar a família.
Em outubro de 2025, Tristan comemorou seu 18º aniversário, marcando oficialmente sua entrada na vida adulta. Segundo a família, ele sempre foi quieto e reservado, preferindo passar o tempo livre online. Ele gostava de passar tempo no Discord, aplicativo de mensagens instantâneas. O Discord reúne centenas de comunidades para conversar sobre esportes, jogos e interesses, mas também possui um lado sombrio, com salas dedicadas à misoginia e grupos incel. Tristan entrou em um desses grupos e frequentemente expressava seu ódio e desconfiança por mulheres aos amigos. Em outubro daquele ano, ele começou a dizer aos amigos que estava planejando tirar a vida de uma mulher, mas ninguém no chat acreditou que ele realmente faria isso, e mesmo assim o incentivaram. Essa conversa violenta culminaria nos dias 23 e 24 de outubro, iniciando uma das maiores investigações no país de Gales em décadas. Em 24 de outubro de 2025, o outro filho de Angela se preocupou ao não conseguir falar com ela. Ele tinha se mudado para fazer faculdade e achou estranho não conseguir falar com ela. Ele ligou para o irmão, mas não teve resposta. Na noite do dia 24, a família dela acionou a polícia e relatou o desaparecimento. Durante as buscas, investigadores falaram com Tristan, mas ele não deu respostas satisfatórias. No dia 25 de outubro, 2 passeadores de cachorro viram uma muleta caída numa reserva natural e, ao investigarem, encontraram o corpo de uma mulher. O corpo foi identificado em poucas horas como Angela Roberts, de 45 anos, de quem se teve notícias pela última vez em 23 de outubro. Quando a polícia chegou à casa, Tristan respondeu sem comentários a todas as perguntas. Desconfiavam do filho, mas faltavam provas para sustentar as alegações. Na cena, os policiais notaram uma campainha com câmera na casa e decidiram acessar as imagens. Às 3h19 da manhã, Tristan pode ser visto levando sua mãe para fora de casa, e às 3h30, as câmeras de segurança capturaram os dois caminhando ao longo de uma ferrovia em direção à reserva natural. A polícia encontrou muitas evidências forenses e digitais que confirmaram suas suspeitas. Poucas horas antes do ataque, Tristan fez uma gravação de voz dizendo: "Hoje à noite, Alex, eu vou atacar minha mãe com um martelo." Com imagens e evidências do laptop, a polícia reconstruiu a linha do tempo dos fatos. Antes da meia-noite de 23 de outubro, Tristan atacou sua mãe e a estrangulou, mas ela sobreviveu. Por horas, ela implorou que ele permitisse ligar para a emergência ou pedir ajuda. Às 3 da manhã, ele concordou e seu plano ardiloso entrou em ação. Ele atraiu a mãe para fora de casa, conforme mostram as câmeras de segurança, fingindo levá-la ao hospital. Em vez disso, ele a levou para a reserva natural, onde continuou seu ataque até que ela estivesse morta. Horas depois, ele escreveu no Discord: "Isso foi assustador e insano. Acabei de tirar a vida dela. Trabalho feito." Depois disso, ele seguiu seu dia como se nada tivesse acontecido. No dia 25 de outubro, ele foi preso em conexão com o crime. Em fevereiro deste ano, ele se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 22 anos. Número 5. Sana Yusuf era uma estrela em ascensão em sua comunidade no Paquistão, graças a sua perfil no TikTok em crescimento. Em meados de 2025, ela já tinha mais de 1 milhão de seguidores e continuava crescendo diariamente. Ela usou sua página e voz para defender o direito das mulheres à educação, incentivando milhões de meninas a buscar ensino superior e oportunidades. Ela não só usou sua voz, mas também o dinheiro da página para ajudar meninas carentes, custeando educação, alimentação e moradia. Sana pediu que outras fizessem o mesmo, formando uma comunidade onde mulheres podiam se unir e crescer juntas. Apesar de ser adorada por milhões de jovens mulheres, ela também enfrentava muitas críticas e comentários de ódio sobre seu conteúdo. Ela não se abalava com esses comentários e os usava como combustível para sua missão, ficando ainda mais resiliente. A fama e fortuna recentes foram difíceis no início, mas ela logo aprendeu a lidar com a fama online. Em junho de 2025, no segundo ano da universidade, ela já planejava sua carreira dos sonhos para depois da graduação.
Na manhã de 2 de junho, ela acordou e seguiu sua rotina normal em sua casa em G31, Islamabad. Naquela manhã, só Sana e sua tia estavam em casa, já que o resto da família visitava parentes. À tarde, sua tia ouviu o que parecia balões estourando e foi ao quarto da sobrinha investigar. Quando chegou, viu Sana deitada no chão com um homem de pé sobre ela, segurando uma arma de fogo. Sua tia logo percebeu e implorou ao homem que poupasse suas vidas. De acordo com o relato dela, ele não deu ouvidos. Ele tentou atirar, mas a arma travou e ele fugiu. A tia da Sana pediu ajuda aos vizinhos, que já estavam fora após ouvirem os gritos e a confusão. Pessoas no local tentaram salvá-la, mas já era tarde demais. A polícia chegou logo depois e confirmou sua morte. A polícia de Islamabad a levou imediatamente para interrogatório, onde ela relatou detalhadamente os acontecimentos do dia. Ela fez um retrato falado do autor, mas a polícia usou outro método para encontrá-lo. De acordo com o jornal Tribune, a polícia recuperou imagens de câmeras de segurança da casa de Sana e das casas ao redor dela e encontrou gravações do suspeito fugindo do local. Nas imagens, ele usa roupas escuras para tentar se esconder. O caso de Sana viralizou no Paquistão, concentrando a atenção em Islamabad para sua resolução. Com imagens das câmeras de segurança e outras provas, Umar Hayat, de 22 anos, foi rapidamente preso e acusado. No interrogatório, ele confessou ter matado Sana. Ele também revelou seu motivo: vingança. Por vários meses, Umar tentou fazer amizade com Sana e começou a fazer gestos românticos. Ela o rejeitou educadamente todas as vezes, o que o deixou furioso. A prisão de Umar e seu motivo geraram indignação no Paquistão, levando milhares de jovens mulheres às ruas para protestar contra a crise crescente de feminicídio no país. Desde 2024, as taxas de crimes de ódio contra mulheres aumentam, problema que o governo tenta combater. Em maio deste ano, o caso de Umar foi julgado com amigos e familiares de Sana acompanhando o processo. Umar Hayat foi condenado à morte, 10 anos de prisão e multa de cerca de 15.639 libras. £9. Número 4. No sábado, 10 de janeiro, Rashna Yadav, de 52 anos, preparava-se para mais um dia agitado na cidade indiana de Delhi. A vida em Delhi é muito acelerada, com mais de 25 milhões de habitantes, e Rashna era conselheira do governo em seu bairro. Quem a conhecia dizia que era gentil, amorosa, dedicada às 2 filhas e ao trabalho de conselheira. Em 2023, uma tragédia atingiu a família quando seu marido, Dindra Yadav, foi atacado na frente de sua família. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e deixou 2 filhas órfãs. Nos meses após sua morte, Rashna se manteve firme e não deixou que a perda a intimidasse ou a afastasse do seu trabalho. Naquele sábado de manhã, ela abriu seu escritório, que também funcionava como uma loja de roupas, e recebeu mulheres da comunidade local para discutir seus problemas. Por volta das 11 horas, 2 homens de moto pararam em frente ao escritório e perguntaram por Rashna. Ao confirmar quem era na porta, eles sacaram uma arma e dispararam. Pouco depois, transeuntes chamaram a polícia ao encontrar Rashna com grave ferimento na cabeça. Ela foi levada ao hospital, mas o prognóstico era ruim. Horas depois, a família dela se reuniu no hospital para a última despedida. Rashna faleceu pelos ferimentos, mudando a investigação de agressão para homicídio. A polícia logo suspeitou que a morte do marido dela, em 2023, estava ligada a esse crime. Foi levantada a hipótese de que ela foi atacada e morta porque estava prestes a ou já estava preparando um depoimento contra os envolvidos na morte do marido. Os detalhes são confusos, pois as fontes divergem, mas o Times of India disse que a briga começou por uma vaga de estacionamento perto da casa ou escritório dela. Ambos os lados fizeram ameaças, e a polícia investiga se o conflito está ligado aos 2 homicídios. Na investigação inicial, a polícia achou imagens das câmeras de segurança mostrando os 2 homens que atacaram Rashna chegando e fugindo.
Mas havia um problema: a imagem estava borrada. Sabendo que o público teria dificuldade para identificar os homens nas imagens, recorreram à inteligência artificial. Possivelmente pela primeira vez, a polícia indiana usou inteligência artificial para melhorar a resolução e reduzir o desfoque das imagens. A partir daí, a polícia seguiu o suspeito pela rua e, por fim, identificou 3 suspeitos. Após identificá-los, acessaram registros telefônicos e digitais para confirmar se estavam fora do escritório de Rajna às 11 da manhã daquele dia. Durante a investigação, a família de Rajna contou que tinha medo de sair de casa por receio de serem os próximos alvos. Em janeiro de 2026, esses medos diminuíram quando a polícia de Delhi anunciou que havia prendido 3 homens em conexão com o incidente. Em julho de 2026, o caso contra os 3 homens ainda está em andamento e deve chegar aos tribunais indianos em breve. Número 3. Em 16 de março de 2026, a polícia de Jammu e Caxemira recebeu uma ligação por volta das 21h30. Moradores que descansavam nos subúrbios de Chhota e Moran Miran Sahib perceberam alguém na ponte que conecta as 2 áreas. Quando se aproximaram, perceberam que era um corpo, o de um homem de 46 anos, cujo nome foi mantido em sigilo. Segundo a polícia de Jammu, o homem tinha ferimentos no pescoço que causaram sua morte. A família foi imediatamente notificada e entrevistada pela polícia, dizendo que não sabiam de nenhum inimigo, mas isso depois foi desmentido. Com muito poucas evidências para trabalhar, a polícia de Jammu recorreu a centenas de câmeras de segurança que estão espalhadas pelas ruas dos subúrbios. Eles voltaram as imagens até as 21h e viram o crime em tempo real. Algum tempo depois das 21h, 2 homens podem ser vistos andando de scooter sobre a ponte. Enquanto a vítima caminhava, eles o seguiram antes de iniciar o ataque. Usando câmeras de segurança e outras técnicas, a polícia de Jammu identificou os suspeitos em apenas 24 horas. Em 18 de março, anunciaram a prisão e acusação de 2 homens, Davinder Singh e Ravinder Singh. No interrogatório, ambos confessaram imediatamente ao perceber que as evidências estavam contra eles. Segundo a polícia do Print India, a vítima possivelmente estava envolvida em uma disputa doméstica com Davinder e Ravinder, o que motivou o ataque. Em julho de 2026, o caso contra os 2 segue em andamento, com julgamento previsto para breve. Número 2. Gaurdi. Uma Devi, 57 anos, era vista como uma mulher gentil, amorosa e dedicada à família, fé e comunidade. Ela morava em um bairro extenso na grande cidade de Hyderabad, na Índia. A cidade em si abriga mais de 15 milhões de habitantes e também centenas de templos hindus. Um desses templos abriga o único ídolo de Ganesha voltado ao sul na Índia. Milhares de hindus vão ao templo anualmente para prestar homenagens e concluir a peregrinação. O templo recebe diversos festivais, onde moradores celebram datas hindus e se divertem com a comunidade local. O templo também fica aberto para as orações diárias, chamadas pujas. Gurte era um dos moradores que frequentava o templo diariamente para orações e contemplação. 18 de março de 2022 não foi exceção, e por volta das 18h30, Gurte saiu de casa e foi em direção ao templo. Após algumas horas sem notícias, o marido de Gurte avisou a polícia sobre seu desaparecimento. Uma equipe de busca foi criada e a família de Gurte estava muito preocupada. Na investigação inicial, a polícia descobriu que Gurte estava sozinha no templo à noite com o sacerdote Anumula Krishna. Krishna era respeitado na comunidade pelo trabalho no templo e os moradores não acreditavam que ele fosse capaz de maldade. Sem pistas nas buscas físicas, a polícia de Hyderabad recorreu às câmeras de segurança. Ao verem as imagens da noite do desaparecimento de Gaurti, presenciaram um crime em tempo real. Ao vasculharem as câmeras, viram Krishna arrastando um tambor plástico para fora do templo. Isso levantou suspeitas e eles correram ao templo para olhar dentro. Equipes forenses abriram o tambor e acharam os restos da mulher desaparecida de 57 anos.
Krishna foi rapidamente preso e seu interrogatório começou. Na entrevista, ele confessou ter matado Gaurti naquela noite e pediu que ela se ajoelhasse como parte de uma cerimônia de puja. Quando ela já estava no chão, ele a atingiu com uma barra de ferro. Depois, colocou o corpo dela no tambor, mas antes roubou todas as joias e objetos de valor. Krishna contou à polícia que pretendia se livrar do corpo dela após o desaparecimento, mas não conseguiu porque estavam revistando o templo. Ele admitiu que foi um crime premeditado e que seu motivo era o roubo. Ele enfrentava dificuldades financeiras e pensava em vender as joias dela para se sustentar. Investigadores descobriram que Krishna limpou o chão do templo e queimou incenso para disfarçar odores. Por motivos não esclarecidos, o processo contra Krishna levou quase 4 anos para ser julgado. Em fevereiro de 2026, ele foi condenado à prisão perpétua por tirar a vida de Gaurti. Número 1. Chandra Nagamalia, de 50 anos, conhecido por amigos e familiares como Bob, era visto como um pai e marido brilhante e trabalhador. Ele nasceu e cresceu na Índia, onde conheceu sua esposa, Nisha. Os dois geriram vários negócios de sucesso, incluindo um restaurante. O casal também teve um filho e em 2020 eles sabiam que precisavam buscar novas oportunidades. Então, em 2020, Chandra e sua família fizeram a longa e difícil mudança para Dallas, Texas. A transição foi difícil no início, mas logo sentiram-se acolhidos pela comunidade. Em 2025, a família já estava adaptada ao estilo de vida do Texas, e Chandra havia conseguido um emprego gerenciando um motel no centro de Dallas. No dia 10 de setembro de 2025, Chandra, junto com sua família, estava no motel para mais um dia de trabalho. Jordanis Cobos Martinez, colega de Chandra e por vezes chamado de sócio, também estava no hotel naquele dia. A manhã passou sem incidentes, com Chandra e Jordanis limpando os quartos e deixando-os prontos para os hóspedes. Por volta das 8 horas, Chandra avisou Jordanis e outros colegas que a máquina de lavar estava quebrada e pediu para não usarem. De acordo com relatos de testemunhas, Chandra pediu a um de seus colegas de trabalho para traduzir o que ele havia acabado de dizer. Ao ouvir a tradução, Jordanis ficou furioso e começou a discutir com o gerente de 50 anos. Com o passar dos minutos, as coisas foram ficando cada vez mais tensas e, em determinado momento, Jordanis se afastou. 20 minutos depois, ele voltou armado e atacou Chandra, esfaqueando-o várias vezes diante da esposa. O ataque continuou e Jordanis cometeu um ato tão horrível que nem vamos mencionar aqui, por respeito à família dele. Nisha, esposa de Chandra, foi obrigada a ver o ataque temendo por sua vida. Às 8h30, alguém no motel chamou a polícia e, ao chegarem, os policiais encontraram uma cena angustiante. Encontraram o corpo de Chandra em uma lixeira e Jordanis coberto de vestígios. Ao ver as imagens das câmeras de segurança do hotel, os policiais acompanharam o ataque em detalhes. Jordanis foi preso no local e levado para a cadeia. A investigação foi rápida porque a polícia tinha imagens do ataque a Chandra. No final de setembro de 2025, Jordanis Cobos Martinez foi formalmente acusado de homicídio. O processo contra ele segue em andamento, com acusação e defesa preparando argumentos. A última atualização do caso foi em 2025 e as próximas datas do julgamento ainda são desconhecidas. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns, até o próximo vídeo!